Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver problemas de áudio no seu computador. Os procedimentos que eu vou mencionar aqui podem ser feitos caso o seu computador não tenha áudio nenhum ou se ele tiver áudio somente no fone, por exemplo. Espero que essas informações sejam de ajuda para você. Se o seu computador for desktop, provavelmente ele não tem um alto-falante embutido, como acontece nas TVs e em alguns monitores. Nesse caso, você vai precisar de caixa de som. Se o modelo da sua caixa de som for com fio, como esse daqui que aparece na imagem, veja que ela tem dois cabos, um cabo USB e um cabo P2, se eu não me engano é esse o nome dele. Daí você precisa se certificar que a caixinha está conectada do jeito certo, né, no lugar certo do seu computador. A USB você pode testar as USBs que você tem na sua máquina. É bom às vezes até testar mais de uma, porque pode ser que aquela tenha dado algum mau contato e daí ela não funciona talvez por causa disso, né? E esse outro cabinho aqui você vai conectar nessa saída de linha. Normalmente tem essa cor verde aqui, né? Às vezes a pessoa conecta em outro açaí, em outro lugar, que nem nesse azulzinho ou no vermelhinho, e daí não funciona mesmo. Então veja se a sua caixinha está conectada corretamente antes de fazer qualquer procedimento. Se a sua caixa de som for Bluetooth, então verifique se a conexão sem fio foi feita do modo correto, né? Na dúvida, refaça a conexão. Exclua o dispositivo do computador e refaça a conexão. Às vezes acontece do defeito ser na própria caixa de som e não no computador. Por isso também seria bom testar a sua caixinha em outra máquina para ver se ela funciona em outra máquina, ou pegar uma caixinha de alguém emprestado para testar no seu computador, que daí pode ser que se for algum problema na caixinha, aí você já pode tirar essa possibilidade, descartar essa possibilidade com esse teste simples. Antes de começar a fazer os próximos testes, se você tiver algum fone conectado no seu computador, seja ele desktop ou notebook, desconecte o fone da sua máquina, deixe só a caixinha de som dele mesmo. Veja se ela está realmente ligada e no volume máximo, porque durante os testes, se o computador emitir algum bip, fizer algum ruído, você vai conseguir ouvir. O primeiro passo que você vai fazer é reiniciar o seu computador. Você pode fazer isso clicando com o botão direito aqui no menu Iniciar, selecionando a opção Desligar ou Sair e Reiniciar. Caso o seu computador tenha algum problema com esse comando de reiniciar, então você vai mandar ele desligar e vai esperar ele apagar totalmente todas as LEDs, todas as ventoinhas, né? Quando ele parar totalmente de vez, aí você liga de novo e ele voltando, você testa o seu áudio para ver se já está funcionando. Parece uma coisa bem simples, mas dependendo do caso, só esse procedimento já pode resolver o seu problema. É importante que você se certifique que o computador está mesmo reiniciando ou desligando e ligando de novo. Muitas vezes a pessoa só suspende o computador por causa de alguma configuração que ele já tem e dá algum bug por causa disso, né? Então, por isso que seria interessante primeiro testar o reinício de verdade, ou desligar e ligar. Uma outra coisa que você pode fazer, caso o problema ainda persista, é você selecionar manualmente uma outra saída de áudio se ela estiver disponível no seu computador. Normalmente, quando a gente conecta um fone no computador, o Windows alterna automaticamente para que a gente ouça o som no fone. E quando a gente desconecta o fone, ele alterna automaticamente para o alto-falante. Mas eu já vi casos de que essa alternância automática não aconteceu. Então, se for esse o seu caso, você pode selecionar manualmente, clicando com o botão esquerdo aqui, nesse íconezinho de alto-falante. Veja que aqui do lado do volume, né, tem esse botãozinho aqui, selecionar a saída de som. No meu caso, só está aparecendo o alto-falante mesmo, porque é o nativo ali que vem no notebook, né, o interno, né.
Mas se tivesse alguma outra caixinha conectada ou algum outro fone, provavelmente apareceria aqui. Aí você verifica no seu se tem essa outra opção e se está selecionado corretamente. Daí você, se fizer alguma mudança aqui, depois você testa para ver se o problema foi resolvido. Se mesmo assim ainda não foi resolvido o problema, você pode checar as atualizações do Windows para ver se tem alguma atualização pendente para instalar que possa ser útil para resolver esse problema do áudio que você tem. Para checar as atualizações é só clicar com o botão direito aqui no menu iniciar, configurações. Aí aqui nesse menuzinho lateral você vai em Windows Update e clica no botão verificar se há atualizações. Se ele mostrar que tem alguma atualização pendente, uma ou várias, você vai colocar para instalar, para fazer o download e instalar. E dependendo do seu caso, de cada caso, pode ser que demore bastante até para finalizar esse processo. Então aguarde ele terminar, reinicie o computador para ele concluir essa atualização, reinicie quantas vezes for necessário. E depois que você chegar aqui nessa tela, verificar se há atualizações, e ele não mostrar mais nenhuma, então é porque está tudo em dia, a princípio, né, aparentemente. Daí você testa o som para ver se deu alguma diferença, se algum bug foi resolvido. Se mesmo assim não tiver dado certo, você pode testar essa próxima opção, que é a solução de problemas do Windows. Nesse caso, você vai clicar com o botão direito aqui nesse íconezinho de alto-falante e escolher aqui solução de problemas de som. Aqui nessa janelinha de ajuda, ele pergunta se tem o seu consentimento para executar diagnósticos automatizados e para tentar resolver o seu problema de áudio. Você precisa permitir para que o Windows consiga fazer algum reparo no seu computador em relação ao áudio. Daí você coloca assim, ele vai fazer uma verificação e vai soar um bip para você. Preste atenção se você ouve o bip que ele colocar para você ouvir. Conseguiu ouvir o bip que deu no meu computador? Se você ouvir um bip no seu computador também, então é sinal de que ele conseguiu resolver o seu problema e o seu áudio já vai estar funcionando. Daí você pode testar tocando uma outra coisa na sua máquina, né? Uma música, um vídeo, para ver se deu certinho mesmo. E coloca assim aqui para ele finalizar essa ajuda aqui, né? Se você não ouviu nenhum bip, então você pode colocar não, que não ouviu, e ele vai sugerir uma atualização de driver. Daí você pode colocar sim para permitir que ele atualize o driver do seu áudio. Se essa atualização de áudio dele, do driver de áudio, der algum problema, ele não conseguir finalizar, ou mesmo finalizando, ainda assim não dê resultados, uma outra coisa que você pode fazer é tentar instalar o driver de áudio manualmente. Como que você vai fazer isso? Você vai primeiro verificar o modelo do seu notebook ou da sua placa-mãe, se o seu computador for desktop, e vai procurar o driver dela no site do fabricante. Geralmente, eu vou colocar assim aqui, geralmente o modelo do notebook vem numa etiquetinha, né, atrás ou na frente do computador. Então você vai pegar esse modelo e vai digitar lá no site do fabricante na parte de suporte de driver, que é para baixar algum driver. Dependendo do notebook, o site não tem, o fabricante ali, né, por exemplo, a Samsung, eles não têm driver para baixar assim no site. Ele baixa através da loja do Windows por um aplicativo. Se eu não me engano, até uns anos atrás era assim, eu imagino que não tenha mudado. Então, nesse caso, teria que abrir a loja do Windows aqui no menu iniciar, pesquisar ali por Samsung para poder baixar esse aplicativo que cuida dos drivers, aqui no caso a loja, né?
e você fazer a verificação por ali. Caso o seu computador não tenha mais a etiqueta legível que mostre o modelo ou a sua placa-mãe, você não consiga visualizar ela, né? Não consiga abrir o computador ou achar o modelo dela, um jeito que você tem de ver essa informação no computador é clicando aqui na barra de pesquisa e digitando informações do sistema. Daí ele vai mostrar esse íconezinho aqui para você, ó. Aqui dentro dessa janela de informações do sistema, no resumo do sistema, normalmente ele te mostra o modelo do seu computador ou da sua placa-mãe. No caso aqui, veja que o meu é um Acer, né? Aspire E1572. Então seria esse modelo aqui que eu colocaria lá no site, na aba suporte ali de driver do fabricante. A mesma coisa você pode testar e colocar lá para você também, para poder baixar o driver de som, de áudio, né, e instalar no seu computador. A instalação de driver normalmente é bem simples, é só você executar clicando 2 vezes e ir next, 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 né, que é próximo, próximo. Não tem muito segredo não. Só preste atenção que normalmente depois de instalar o driver, você precisa reiniciar o computador para que ele conclua a instalação corretamente. Às vezes já acontece do computador funcionar o áudio, por exemplo, antes de reiniciar, mas é melhor que você teste depois de reiniciar, para ter certeza se deu certo ou não. Uma outra coisa que você pode fazer ainda, caso o seu computador não tenha dado certo no seu áudio, né, se esses procedimentos até o momento não surtirem efeito, seria verificar os aperfeiçoamentos ali de áudio. Normalmente eles não removem o áudio do computador, eles só modificam, mas não custa nada você desativar, caso tenha algum ativado, e testar para ver se deu alguma diferença na sua máquina, né? Você pode abrir esse aperfeiçoamento de áudio clicando com o botão direito aqui também no alto-falante, configurações de som. Nessa janelinha de configurações do Windows, você vai rolar até o final, aqui nessa parte avançado, e vai clicar em mais configurações de som. Veja que ele abriu essa janelinha antiga, né, do antigo painel de controle. Daí você vai selecionar o alto-falante que você está querendo modificar, testar, e vai clicar em propriedades aqui embaixo. Você vai clicar depois nessa aba aperfeiçoamentos e vai ticar essa caixinha, desativar todos os efeitos sonoros. Você marca ela como está aqui, que se tiver alguma coisa habilitada aqui ele vai desabilitar, e coloca aplicar e ok. Depois disso você testa o seu áudio, coloca alguma coisa para tocar para ver se funciona. Se mesmo assim não funcionar, uma outra medida que você pode fazer no seu computador seria testar com uma nova instalação do Windows. Às vezes acontece do som do computador não funcionar por problema no Windows em si. Então não seria defeito físico, né? Ou de driver ou de configuração. Como que você faria esse teste de instalação do Windows? Se você tiver algum outro disco disponível, além do seu, você pode remover o seu disco do computador, no caso, o disco, eu digo um HD ou seu SSD, o que você tiver na sua máquina, você remove, coloca um outro que pode ser zerado, né, que pode ser reinstalado o Windows ali, e faz a instalação do Windows como eu ensinei aqui no canal. Prepara o pendrive antes, como eu mostrei aqui nos vídeos do canal. Faz a instalação limpa do Windows, né? Zera o disco todo, exclui as partições, coloca para formatar e daí instalar. Depois disso, que ele já tiver instalado, que o Windows abrir limpinho, daí você instala o driver de áudio e testa para ver se funcionou. Se funcionou, então é sinal de que o seu Windows está com algum bug, talvez algum defeito ali, algum erro no registro, por isso que as outras tentativas que você fez não deram certo. Então o problema só é resolvido com uma reinstalação do Windows, ou seja, formatar a máquina e reinstalar, né?
Daí, constatado que a questão é essa, você providencia o backup das suas informações e faz esse procedimento no seu disco mesmo, que daí já vai ficar bem certinho no seu computador e vai resolver o seu problema. Se caso você testou isso e não deu certo, então provavelmente não é problema no Windows, não é problema de driver e também provavelmente não é problema de configuração. Pode ser algum problema físico. Se você tem um notebook, talvez seja algum problema na sua placa-mãe. É bem difícil a caixinha de som dar defeito no notebook. Não é impossível de acontecer, mas é bem difícil. É mais provável que seja alguma solda que esteja precisando ser refeita, algum componente ali que está com defeito. Então, nesse caso, sendo computador desktop ou sendo notebook, o ideal é você levar o computador para assistência. Se o seu computador está na garantia, então não faça isso por conta própria, porque você pode ter um gasto desnecessário. O ideal seria entrar em contato com a garantia do seu computador e vale mais a pena ficar um mês, se for o caso, sem ele e esperar eles mandarem um outro ou consertarem o problema, do que você arcar por conta própria com esse reparo na sua placa, se for esse o caso, né? Se o seu computador não estiver mais na garantia, então procure na sua região, próximo de onde você mora, alguma assistência técnica que faça reparo em placa e que seja de confiança, que você tenha uma boa garantia depois do serviço pronto, né? Para você não ter problema também depois disso. Uma coisa que eu lembrei agora que pode ser uma boa alternativa, caso a sua placa-mãe esteja com defeito no som, no caso, né? E o seu computador seja um desktop, seria você colocar uma placa de áudio, uma placa de mídia, eu acho que não sei exatamente qual é o nome dela, no seu computador, em vez de consertar a placa-mãe. Porque daí você vai usar as saídas de áudio ali, entradas, né, do microfone, tudo nessa plaquinha separada, no caso, plaquinha off-board. Você não vai usar a on-board da sua placa-mãe. Daí é só comprar a plaquinha, instalar no computador e fazer a instalação do driver dela e começar a usar. Daí já resolve também o seu problema com provavelmente um custo menor do que o reparo da placa-mãe. Em cada caso é um caso, se você não consegue fazer sozinho por conta própria, então procure um técnico de informática que seja de confiança e possa cuidar disso para você. Se esse vídeo foi útil para você, clique no botão gostei aqui embaixo, compartilhe esse vídeo ou o canal com a sua família, seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comente aqui no vídeo se esses procedimentos ajudaram você ou alguém que você conhece a reparar esse problema de áudio ou pelo menos saber de onde que ele está vindo, né? Ter um norte, uma posição. Obrigada por assistir, por acompanhar o conteúdo aqui do canal e a gente se vê logo em breve. Até mais.